Boa tarde, galera. Aqui é o Pavão e começamos mais um podcast 7 minutos uns quebrados para informar vocês de notícias e informações do dia a dia daquele jeito bem rápido como vocês são acostumados. Hoje com vocês temos a ilustre presença de Daniele, CEO da empresa Laranjeiras, a maior produtora e exportadora de laranjas da América do Sul, para estar tirando algumas dúvidas que a gente pediu e vocês mandaram de sugestão no nosso último post do Instagram. Com ela temos Kálita, a representante-chefe de Southampton, lá da Inglaterra, para explicar um pouco melhor como funciona todo esse processo de transporte das laranjas. Para começar, Daniele, uma das perguntas mais comentadas do nosso público foi: vale a pena exportar laranja? Boa tarde, Pavão. É um prazer estar aqui com você, com a Cálita e todos os nossos ouvintes por meio deste podcast. E, claro, o prazer é maior ainda estar representando a empresa que eu tanto tenho orgulho, a empresa Laranjeiras. Bom, Pavão, o Brasil ele é o maior exportador de suco de laranja do mundo. E alguns países, como o Reino Unido, dependem da produção brasileira para estar abastecendo os supermercados e também saciar a sede dos consumidores. Para vocês terem uma ideia, mais de 80% do suco de laranja consumido pelos britânicos vem do Brasil. Virar suco e sair do país é o destino de 70% da produção de laranjas do Brasil. E o que na safra atual contabilizou quase 300 milhões de caixas. Claro, é um mercado exigente, mas que movimenta cifras bilionárias. Para vocês terem uma ideia, os volumes exportados entre julho de 2018 a fevereiro de 2019 somaram aproximadamente 5 bilhões de reais. Nossa, que interessante. Mas, Daniele, conta um pouco melhor para a gente. Onde é que fica a sua empresa? Pavão, nós atuamos em várias regiões, né, tanto do Brasil quanto do mundo. Mas a nossa principal empresa filial se localiza em Casa Branca. Mas muita gente se pergunta, mas por que Casa Branca? Porque Casa Branca é considerada a maior produtora de laranja do Brasil, obtendo a marca de quase 600 mil toneladas, gerando um valor financeiro de quase 300 milhões para aquela região. Ah, que legal. Vocês expandiram bastante o negócio de vocês, pelo jeito, né? Uma outra pergunta selecionada foi da Franciele para Cálita. Ela quer saber, Cálita, como é o caminho da laranja até Southampton? Boa tarde, Pavão. Boa tarde, Franciele e audiência. Bem, em primeiro lugar, obrigada pelo convite para participar desse programa de tão grande influência. Olha, Franciele, de Casa Branca até o Porto de Santos, o suco percorre cerca de 300 quilômetros e leva aproximadamente 3 horas e 20 minutos. Chegando no porto, o suco de laranja é transferido para navios, que nesse caso tem um diferencial. Esses navios atingem velocidades de até 40 quilômetros por hora, diferentemente dos navios comuns, que têm uma velocidade média de apenas 12 quilômetros por hora. Olha, Franciele, os navios fazem paradas na Europa. De Santos, eles seguem para Santa Cruz, Tenerife, percorrendo mais de 6.600 quilômetros. Lá de Santa Cruz, Tenerife, eles vão até Lisboa, em uma distância média de 1.700 quilômetros. Por fim, de Lisboa, eles seguem para o porto de Southampton, percorrendo em média 1.900 quilômetros. É dessa maneira, Franciele, que o suco de laranja segue o seu caminho pela Europa, chegando até restaurantes, supermercados e até bares. Nossa, a velocidade é realmente muito maior, né? E Daniele, a Vanderleia perguntou, e eu também tô com muito essa dúvida: a laranja não estraga durante o transporte? Essa é uma pergunta muito boa, viu, Pavão? Porque normalmente as pessoas pensam, né, que o transporte se dá por meio da fruta mesmo. Mas não, esse transporte da laranja é por meio da forma líquida dela. Bom, vamos explicar certinho para o pessoal de casa entender. Normalmente, as laranjas são colhidas e espremidas. Depois elas seguem em caminhões-tanque até containers mantidos no Porto de Santos. No porto, esse suco é armazenado, né? E por meio de um sucoduto, ele é transferido para os navios-tanque, que então transportarão o suco em tanques cilíndricos de aço inoxidável normalmente, onde esse suco poderá ser transportado através de duas maneiras.
de uma maneira não concentrada ou de uma maneira concentrada e congelada. Uma outra coisa muito interessante de ressaltar aqui para o pessoal de casa é que quando esse suco chega na Europa, é feito um controle, um teste sanitário, para ver se realmente está em condições adequadas, né, de consumo. E se estiver, esse suco, então, é transferido para os caminhões-tanque, então distribuído por toda a Europa, até chegar na mesa dos consumidores. Nossa, eu não fazia a menor ideia que era transportado na forma líquida. Mas, Khalid, eu estava pensando aqui, você falou bastante do transporte das laranjas por navio, mas não compensaria usar outro meio de transporte, tipo o avião, por exemplo? Olha, Pavão, essa é uma pergunta muito recorrente. As pessoas ficam em dúvida porque o navio ele é bem mais lento que o avião. Mas vamos do princípio. Bem, quanto ao transporte dentro do estado de São Paulo, não há dúvidas que o rodoviário é o mais vantajoso. Porque para percorrer os 300 quilômetros de Casa Branca até Santos, o valor da viagem fica em média R$ 50 por tonelada, já considerando os 4 pedágios existentes no caminho. Agora, a viagem de navio, que parte do Porto de Santos e vai até a Europa, dura em média 12 dias, considerando também as paradas realizadas e seu custo é em torno de R$ 370 por tonelada. Já o avião, olha só, Pavão, leva menos de 12 horas para chegar à Europa. No entanto, o preço não torna a viagem viável, sendo mais de R$ 5.300 o transporte por tonelada. Dessa forma, compensa muito mais o transporte por avião das laranjas. E, Khalid, aproveitando que você está falando disso, o Roberto quer saber, o que é considerado para o cálculo de custo de transporte? Oi, Roberto, uma ótima pergunta. Olha, em geral, os custos, tanto rodoviário, hidroviário e aéreo, são baseados considerando o peso da carga e as distâncias percorridas. Além disso, vale também considerar o tempo de viagem. Bom, gente, infelizmente nosso tempo de hoje acabou. Mas fiquem atentos que o podcast vai ficar gravado na nossa página do Facebook e no Instagram. Muito obrigado, Daniela e Khalid, por disponibilizarem do tempo de vocês. Tenho certeza que foi de muito aprendizado para todos os ouvintes e nós, o podcast 7 Minutos e Uns Quebrados, adoramos a participação de vocês. Mesmo que virtualmente por causa dessa pandemia, né? Muito obrigada, Pavão. Um beijo, pessoal de casa. Todos se cuidem. Obrigada, pessoal. Até a próxima!